Isso. Ó. Gente, vocês estão no 7º ano. Vocês devem saber. Devem, não é podem nem deveriam, não. Vocês devem saber que todo início de frase inicia-se com letra maiúscula. Estou falando para quem não fez. Entendam isso, por favor. Professor, é sempre. De novo, sempre. Ah, professor, mas é só uma questão. É só uma resposta da atividade. Sim, tem que ser com letra maiúscula. O que você faz no celular de vocês, não reproduzam o que você faz na escola ou no papel. Porque não é a mesma coisa. Tá bom? Então vamos lá. Botaram lá trabalho para a C2. Tema: líderes religiosos, desenvolvimento, né? O aluno escolherá um líder religioso. O aluno escolherá um líder religioso. O aluno escolherá um líder religioso e irá apresentar o aluno, repetindo, aproveitando, vou copiando aqui na agenda de vocês. O aluno irá escolherá, né? Eu falei. O aluno escolherá um líder religioso e irá apresentar sobre ele em sala de aula para os demais alunos. Critérios de avaliação. Ah, desculpa. Critérios de avaliação. Você tinha esquecido uma coisa. Critérios de avaliação. Primeiro, critérios. Acento agudo não é. Critérios. 1. Conteúdo. Ou seja, você ter conteúdo, ter base no que você está falando. Ter conhecimento, entendimento pelo que você está falando. Número 2. Desenvoltura. O que é desenvoltura? É como você vai apresentar ele. Se você vai usar uma dinâmica, se você só vai falar. É como você vai falar sobre ele. Como é que você vai falar? O que primeiro você vai falar como? Você vai contar como se fosse uma história, falar sobre ele como história? Você vai falar sobre ele como se fosse uma aula, expondo principais características, qual a religião dele, o que é que ele fez para o mundo? Ou você vai contar como uma história animada? Ou você vai fazer uma representação com fantoche? Isso vai ser de critério de vocês. Vou criar uma paródia contando a história sobre ele. Isso é da criatividade de vocês. A desenvoltura vai ser de vocês. Ah, professor, quer dizer que se eu fizer um teatro aqui de fantoches, vai valer mais do que... Se o meu colega fez um teatro de fantoches, vai valer mais do que eu que só falei? Não. Vai depender de como você vai falar. Porque tem muita gente que falando empolga mais e cativa mais do que a pessoa que está botando um bocado de coisa. Então você que vai decidir a melhor forma de você apresentar sobre esse cara. Sobre esse líder religioso, tanto do sexo masculino quanto do feminino. Terceira, postura. O que é dito na postura?
chegar e se apresentar assim, ó. Ah, tio. Ai, tio. Ai, tô com vergonha, tio. Ai, tio. Aí chega assim, ó. Ai, tio, não decorei nada não. Aí encosta aqui na parede. Tio, ai, tio. Ai, gente. Ou então chegar. Eu vou falar sobre. Meu nome é tal, vou falar sobre tal. Encosta na parede e fica. Não, é que. Pra mim é zero na hora. Se eu falar assim, ó, Estevão. E o Estevão se levantar assim, ó. Eu já mando sentar. Senta. Não precisa nem apresentar mais não. Tem duas notas, né? Duas notas. 3 no caso agora, que é o conteúdo, desenvoltura, postura. Ser dividido em 3 a nota de vocês. 3. Conteúdo, desenvoltura e postura. Tópicos a serem abordados na apresentação. Tópicos a serem abordados na apresentação. Tópicos a serem abordados na apresentação. Primeiro, resumo biográfico do líder religioso. Vou repetir. Tópicos a serem abordados na apresentação. Primeiro, resumo biográfico, ou seja, um resumo da vida da pessoa, de quando ela nasceu, quando ela morreu, se ela morreu, como foi a infância dela, como foi a fase da adolescência, a fase adulta, certo? É uma pesquisazinha bem complicada, bem complexa. 2. Principais feitos, ou seja, as coisas que ele fez para o mundo, ou para a sociedade onde ele vive. Por exemplo, Mahatma Gandhi foi um dos líderes que promoveu a paz na Índia gigantesca. Martin Luther King foi um líder que lutou contra o apartheid, né? Nos Estados Unidos. Nelson Mandela lutou contra o apartheid, né? A questão dos negros lá na África do Sul. Nós temos Madre Teresa de Calcutá. Ela com o devocional foi contra até a própria igreja para cuidar dos pobres, dos leprosos, né, da época, as pessoas que tinham doenças como outras doenças lá, como lepra, né, que passa lepra, né? Ela passa para você e ela não morreu de lepra, ela cuidava de leprosos, limpava leprosos com a mão, sem luva nem nada, nem máscara. Ela morreu de tuberculose. Mas ela ficou resistente à lepra. Ela tinha lepra, com certeza. Mas a lepra não... A imunização do corpo dela era mais forte que a lepra. Cara, tem muita gente que é assim, que até com AIDS. Tem gente que tem AIDS e não apresenta nenhum sintomas. Tem o vírus HIV, transmite o vírus HIV, mas ele não sofre com o vírus HIV. Sintomas do HIV? Perda de peso, falta de apetite, imunidade baixa, gripa muito fácil, qualquer gripe é quase morte. Tá aí, Cazuza e Renato Russo morreram de AIDS. Eles morreram de Renato Russo e Cazuza. O Renato Russo ele morreu de uma tuberculose. Não, foi uma tuberculose. Acho que foi uma tuberculose e o Cazuza morreu de uma pneumonia. Das mais fracas que tem. Porque a imunidade fica tão baixa, tão baixa. Vamos lá, terceiro tópico. Consequências mundiais. O que é consequências mundiais? O que foi que seus feitos fizeram com o mundo? O que é que o mundo aprendeu? O que é que o mundo evoluiu? O que é que eles conseguiram conquistar com suas consequências, né? As consequências dos seus feitos. Beleza?
E por último, sua opinião. Eu quero que você dê a sua própria opinião do que você entendeu. São 4 tópicos. Primeiro, resumo biográfico do líder religioso. Segundo, principais feitos que ele fez para ele se tornar um líder religioso. Terceiro, só que Nelson Mandela e Martin Luther King não foram líderes religiosos, tá? Martin Luther King e Nelson Mandela não foram líderes religiosos, eles foram líderes sociais. Políticos sociais. Eu só dei como exemplo das coisas que eles fizeram bem, né? Um líder religioso, Jesus Cristo. É um líder religioso. Entendeu? Outro líder religioso, Maomé. Certo? E por aí vai. Terceira, consequências. Sua opinião sobre isso, né? Desculpa. Segundo, principais feitos. Terceiro, consequências, o que aqueles líderes fizeram que o mundo até hoje em dia tem, ou segue a ideia deles. E por último, sua opinião. Você dizer o que você entende sobre o que ele fez, sobre o que ele era, se você concorda com os pensamentos dele, se você não concorda, se você achou vantajoso as coisas que ele fez, ou você achou retrógrado. O que é uma coisa retrógrada? É uma coisa que, em vez de progredir, de ir para frente, ela volta para trás. Ou seja, é que nem você está subindo a escada, você quer ir para sua casa que mora lá na parte de cima, aí você sobe a escada e do nada ela é tão pesada que você começa, em vez de subir, você tropeça e cai. Aí você desce tudo. Você caiu, retrocedeu, né? A galera usa muito isso aí com a ideia do sucesso. A gente estuda para progredir, para no final do ano passar. Se você não estudar, você, em vez de não estudar e não se manter, você vai cair. Ou seja, você vai regredir. Você vai retroceder. Certo? Data de entrega. Não, vocês vão falar. Eu não quero nenhum papel, a não ser que seja para a apresentação de vocês. Mas eu não quero nenhum papel com escrita alguma coisa. Eu não quero nenhum papel escrito. Se for papel, bota sua imagem. Mas escrito, não. Data de entrega. 1, 2, 3. Levante e grite Ave Maria. Não é dia 1º porque vocês estarão fazendo prova. Vai ser no dia 8 de outubro. Vocês têm 2 semanas para fazerem esses trabalhos. Dia 8 de outubro. Tá bom? Beleza? Professor, eu estou fazendo aqui, mas eu não estou conseguindo decorar. O que é que eu faço? Você escreve tudo de novo com as suas próprias palavras. Ou seja, você escreve com suas próprias palavras. Uma dica que eu dou: imprime a tua pesquisa. Lê a tua pesquisa e vai marcando os pontos que tu acha essencial. Que responde todas as perguntas dos tópicos que eu quero. Resumo biográfico do líder religioso, principais feitos, consequências, sua opinião, tudo isso. Beleza? Vou dar alguns exemplos aqui de líderes religiosos para a gente ter uma ideia. Primeiro, líderes religiosos. Temos Moisés, que foi um líder religioso. Nós temos Siddhartha Gautama, em Kapilavatsu, no sopé do Himalaia, lá em Nepal, certo? Fundador do budismo. Siddhartha Gautama. Jesus Christ, Jesus Cristo. Agora não. Abu al-Qasim Muhammad ibn Abi al-Qasim. Meu Deus, olha o nome do cara. Abu al-Qasim Muhammad ibn Abid Allah ibn Abid. Sente-se, meu filho, sente-se. Pra que você levantar pra quê? Al-Mutalib ibn Hashim, mais conhecido como Maomé. Ai, meu Deus do céu, da hora você tem que falar muito. Tio, vai falar muito. Abu al-Qasim Muhammad ibn Abad Allah ibn Abad al-Mutalib ibn Hashim. E o outro
Agenor Miranda Rocha. O pai Agenor, que foi um dos pioneiros na religião do candomblé, né? Dos orixás. Qualquer líder religioso. Ah, professor, eu achei outros líderes religiosos que não são esses. Não tem problema. Eu só dei alguns exemplos de líderes religiosos para vocês. O nome de Maomé é grande, viu? E eu achando que meu nome era grande, né? Não. Vocês vão apresentar. Só fala, Chico. Só fala. Não quero nada escrito, é só fala. Vocês vão vir aqui na frente falar. Aí tem um lance da desenvoltura, né? Por exemplo, eu quero trazer um cartazinho mostrando a imagem dessas pessoas que eu estou falando. Para o pessoal conhecer quem são eles visualmente, eu posso trazer. Eu quero fazer um fantoche que fez um boneco que tem a cara do meu líder religioso. E eu vou apresentar como se fosse uma história de fantoche. Pode também. Eu vou fazer como se fosse uma apresentação teatral de um jornal, como se eu estivesse conversando com ele. Pode também. Eu vou fazer como se eu fosse o próprio líder religioso e falasse com o pessoal. Pode também. Ou seja, a desenvoltura, a dinâmica que você vai utilizar para apresentar é com vocês. Professor, eu posso só chegar aqui e falar sobre ele? Pode também. Eu posso chegar aqui e falar a história dele como se fosse uma contação de história, tipo, quando ele tentou fazer isso, não deu certo, porque as pessoas vinham contra ele, batiam e ele queria sair. Ou seja, você está contando a história, mas você está jogando o quê? Elementos palpáveis que a pessoa consiga construir imageticamente aquelas cenas. É como se você estivesse contando uma história. E você está contando sobre a vida dele. Eu posso falar também. Tipo, eu fosse uma aula sobre ele também, né? Exatamente. Eu quero propor como se fosse uma aula. Pode também. Quero propor para os alunos que se tivesse questões. Pode também. Não tem problema nenhum não. Tá bom? Beleza? Top? Não, pode não. São 11h32. Certo, meus amores? Meus beberes e minhas beboras. Bebolas? Não, Salles. Me perdoe, cara. Hoje eu não tô com paciência, não. Não.